Fala pessoal, eu sou o Brendo Martins. Sou o Everton Crivoy. Estamos aqui para mais um episódio do CRV Podcast e hoje temos um tema muito relevante e que nós gostamos muito: treinamento de força, mas para uma população específica. É isso aí, fica aí que a gente vai falar bastante sobre treinamento de força para idosos, como que ele funciona e o que a gente faz na prática, né? Vamos bater um papo sobre a nossa prática ali dentro das clínicas que a gente trabalha. Isso, o que a gente faz na prática e também o que acontece na prática no geral, né? De certo e de errado. Everton, quando um idoso chega para você... Aliás, em quais ambientes você atende o idoso hoje em dia? Nós, né, Brenda, a CRV hoje está em clínicas, diferentes clínicas, e hoje ela surge para, na verdade, trabalhar com atletas de alto rendimento, mas aí dentro desse caminho, dessa jornada, a gente assume a parte de preparação física do Espaço Einstein, então local destinado a longevidade, saúde e treinamento físico do Hospital Einstein, né, do Albert Einstein. E devido a essa característica, sendo uma referência mundial em saúde, quem procura a gente bastante são idosos com diferentes características, né? Desde aqueles que não têm nenhuma comorbidade associada, e aí ele quer um envelhecimento saudável, né? Ou até aqueles que já vêm saindo de uma reabilitação cardíaca ou de uma reabilitação ortopédica, e a gente desenvolve o trabalho ali vindo com o pessoal da reabilitação, da fisioterapia. Então hoje a gente atende idosos com diferentes características, inclusive uma população bem bacana que vem crescendo cada vez mais, que é o idoso atleta, né? Aquele idoso que participa buscando a melhora do desempenho, melhora do rendimento no ciclismo, na corrida, no tênis, beach tênis, né? Então a gente atende idosos ali com diferentes características. Mas o legal é que, assim, independente dessa característica, o que ele precisa fazer é aumentar uma coisa. O quê? O que a gente precisa aumentar desse idoso? O quê? Diga pra mim. Força? Força. Precisamos aumentar a força, né? Precisa de força. Isso. Quando a gente pensa em aumentar a força, no geral, o idoso ele sabe que ele precisa aumentar a força. Nós sabemos que ele precisa aumentar a força, mas nem sempre a prescrição ela segue as recomendações, né? Para aumentar a força, para aumentar a potência do idoso. O que a gente encontra na prática, que é muito realizado, já estou meio que dando o direcionamento, né? E que a gente faz diferente, né? Porque a gente, no fim, por mais que seja embasado, talvez a gente saia um pouco do senso comum quando a gente trabalha a força com o idoso. O que acontece, os guidelines, né, as recomendações, os posicionamentos de treinamento de força, e aí envolve idoso e envolve várias outras, tá? A gente pode pegar também de hipertenso, cardiopata, né, diabético, eles são muito simples quando eles falam em treinamento de força. Então a gente entra naquela ideia que eu preciso ter um fortalecimento muscular, e aí a pessoa ela vai para academia e ela trabalha ali com séries de 8 a 15 repetições, com uma carga que acaba sendo submáxima, porque até esse idoso ele não sabe, ele não consegue, às vezes ele tem medo de aplicar força, porque ele não tem uma experiência com treinamento de força, né, ou dentro de uma academia. Então, ou ele já sofreu alguma consequência ali no meio que ele atribuiu ao treinamento, então ele já vem com um certo medo. Então a gente acaba vendo isso, né? Os programas de treinamento para idosos trabalhando de acordo com as recomendações, que são aquelas simples: intensidade moderada, de 2 a 3 vezes por semana, trabalhando aí de 8 a 15 repetições numa variação. Mas na verdade, o que acontece é que a gente meio que tem que trabalhar ao contrário, porque quando a gente pensa nesse tipo de treinamento, ele vai trazer melhoras, ele vai no começo, porque ele está sedentário, né? Qualquer coisa que eu fizer com ele vai melhorar, né? Então eu gosto de brincar assim que o indivíduo sedentário, se ele começar, sei lá, a dar 10 cuspes 3 vezes por dia, ele vai melhorar a força do abdômen, né? Porque ele é tão ruim que qualquer estresse gera uma adaptação. Então ele vai entrar, se ele fizer um treino com elástico, um treino em casa com peso corporal, o pilates ou a musculação tradicional alternada por segmento, ele vai melhorar a capacidade dele de aplicação de força. E ele vai ter uma melhora funcional. Mas a gente precisa de mais. A gente precisa sair
dessa zona de conforto e ganhar cada vez mais força com esse idoso, né? Aham. Eu trouxe essa questão do senso comum porque, na verdade, se a gente seguir essas recomendações, a galera tá certa, né? Trabalhar ali é, até 80% de uma RM, então, que é uma carga pesada, 8 a 12 repetições, 8 a 10 exercícios por sessão, 2 a 3 vezes por semana. Então, se vocês forem olhar as recomendações de treinamento de força para idoso, vai seguir nessa linha. Mas quando eu disse senso comum, eu fui até um pouco além, assim. Porque o que acontece muito é medo do idoso em levantar peso e também um certo medo do profissional de colocar peso no idoso. O medo do profissional de pedir para aquele idoso colocar uma intenção de velocidade, fazer potência. O que é potência? Você vai fazer um agachamento, além de você levantar aquele peso que já está ali, você fazer a fase concêntrica na máxima intenção de velocidade. Então, o idoso, ele precisa ter esses estímulos. Claro, chegou para você, ele vai passar por um processo de aquisição, de aprendizagem motora, aprender a fazer o movimento. Nesse processo de aprendizagem, ele já vai ganhar força, mas em algum momento, se esse idoso teve aderência no treinamento com você, e você avaliou a ponto de saber que ele está preparado para ter uma evolução e desenvolvimento no treinamento, em algum momento você pode fazer as fases concêntricas na máxima tensão de velocidade. No agachamento, subir o mais rápido possível, no supino, empurrar o mais rápido possível, nas remadas, puxar o mais rápido possível, porque força é neuromuscular. Quando a gente treina dessa maneira, potencializa-se o ganho de força para o idoso. E mais importante do que aumentar a força e potência, é a gente aumentar, por exemplo, a taxa de desenvolvimento de força, que é a quantidade de força que é aplicada pelo tempo. Eu preciso aplicar força mais rápido para prevenir uma queda, certo? Certo. Só que isso a gente não vê muito ainda na prática. Tem até algumas evidências mostrando a pliometria para idosos e como ela realmente melhora a altura do salto vertical, a aplicação de força, a própria força máxima. Claro que é diferente a forma como é prescrita a pliometria por idoso em relação a um indivíduo jovem, treinado, mais ainda do que um atleta, né? Mas é isso, saber como prescrever, saber o seu público e saber adaptar ao seu público, ao seu aluno, né? O que eu acho bem legal, assim, a gente trouxe vários conceitos, né? E aí o pessoal assusta. Então, quando a gente começou a trabalhar dentro do ambiente, não é um ambiente hospitalar, mas mais próximo desse ambiente, a gente falava da intenção de velocidade, né? E a intenção de velocidade a gente não inventou, não tirou do nada. Aqui na CRV, nada a gente tira do nada, tudo tem uma base científica. A gente tem pesquisadores como o Izquierdo e um pesquisador brasileiro, que é o Kadori, que é um pesquisador do Rio Grande do Sul, uma das principais referências de treinamento de força para idosos do mundo, que ele já tem vários trabalhos mostrando a importância da intenção de velocidade na melhora funcional ali de idosos, né? Então não é algo novo. Quando a gente pega alguns guidelines da National Strength Condition ou outros que falam mais de treinamento de força mais profundo, que entendem do assunto, eles trazem o treinamento de velocidade, treinamento de potência muscular como uma das principais variáveis e inclusive sendo mais efetivo do que o treinamento de resistência muscular localizada, que é o que a gente fica fazendo com maior volume. Então eu tenho que ter intenção de velocidade. E aí quando a gente começou a trabalhar isso, que trouxe isso para a prática, acaba assustando um pouco, porque o que a gente tem na cabeça ali? Treinamento de potência, né? Então, primeiro, eu até brincava, né? Não é um idoso com uma regata cobrindo o mamilo, jogando uma barra com 100 quilos para baixo da cabeça numa academia de crossfit. Não é isso, né? O que é? É intenção de velocidade. Então, eu posso trabalhar, e aí olha a confusão ali, né, que a gente vai trazer. Eu posso trabalhar a minha capacidade de aplicação de força rápida mesmo sem movimento, em exercícios isométricos, porque como o Brendo trouxe, é neuromuscular. Então eu não preciso ficar fazendo um movimento rápido. Então quando a gente chegou lá, o que a gente fazia? A gente até filmava para mostrar para o pessoal. O idoso chegava lá, ele sentava numa cadeira com dificuldade, porque ele tinha dificuldade de produção de força. O que ele tem mais dificuldade? Em força excêntrica, que é quando eu estou desacelerando o movimento. Ele cai porque ele não tem força excêntrica, então a gente precisa trabalhar com ele força excêntrica. Então a gente pedia para ele fazer o quê?
sentar numa cadeira devagarzinho, tentar controlar o movimento, e ele ia tentando controlar o movimento, chegava em determinado momento, ele não conseguia, ele até caía um pouco na cadeira nesse começo. Aí o que a gente falava? Tá, agora vai fazer o seguinte, apoia os 2 pés no chão, bate o pé no chão e levanta rápido da cadeira. Visualmente, ele estava levantando lento. Então, se eu filmava o movimento, ou o pessoal que estava vendo ele levantar da cadeira, era simplesmente um idoso levantando da cadeira. Não tinha nada de rapidez no movimento. Mas ele estava tentando levantar o mais rápido Exato. possível. Ele tinha intenção de velocidade no movimento. É isso que as pessoas confundem, né? Não necessariamente tem que treinar rápido. Você tem que ter a intenção de fazer o mais rápido possível. E em alguns momentos vai ser lento, porque o indivíduo tem pouca força ou porque realmente está pesado, né? E aí uma pergunta que eu faço pulando algumas coisas já, que aí, por exemplo, eu botei o idoso para fazer um supino máquina, que é uma outra coisa que a gente vai falar também de máquina e peso livre logo mais. Mas ele tá no começo ali comigo, eu dou preferência para máquina no começo, porque quanto maior a complexidade e necessidade de controle motor para a realização do exercício, mais difícil vai fazer. Então, no começo, a máquina pode ser uma estratégia interessante, mas a gente vai entrar nesse tema depois. Mas eu coloquei ele no supino máquina e ele empurrou com a máxima intenção de velocidade com 10 quilos. Foi lento. Depois de pouco tempo, o legal é isso, porque a adaptação neuromuscular é mais rápida, depois de pouco tempo ele já está empurrando esses 10 quilos rápido. E aí você vai falar para mim, mas isso pode causar uma lesão no ombro, uma lesão no cotovelo, e aí então a orientação é chegar para ele e falar, faz lento? Como que eu controlo a velocidade sem falar para ele fazer lento? Aumenta o peso. É lógico, né, cara? Sim, sim. A galera pensa assim, tá fazendo movimento rápido, a gente tá treinando força, pode lesionar, se aumentar muito peso, se fazer rápido, como eu falei. Mas uma das coisas que mais previne... Na verdade, a única coisa que tem evidência sobre prevenir lesão é aumentar a força do indivíduo. Não é necessariamente fazer alongamento ou outra coisa. Qualquer intervenção que aumenta a força do indivíduo vai estar relacionado com a prevenção de lesão. A gente está falando de idoso, prevenir queda, está falando de um atleta romper algum ligamento, sentir dores, enfim. O legal que você trouxe da queda, que é um dos principais problemas no idoso, que aí você trouxe também um conceito de taxa de desenvolvimento de força, que nem você falou, é a aplicação da força pelo tempo, né? Então, não adianta eu ser o mais forte da academia se eu for muito lento para aplicar força. Então, por exemplo, como que a gente vai na academia, a gente vê o pessoal treinando lento. Mas treinando lento porque é voluntariamente, não treinando lento porque o peso está muito alto e ele está tentando empurrar e ele não está conseguindo. Ele treina lento porque o professor falou para ele, faz lento o movimento. E aí ele faz muita repetição, porque ele está treinando com um peso muito baixo. E aí quando ele faz muita repetição e treina com uma velocidade mais baixa, intencionalmente baixa, ele não melhora a capacidade dele de aplicação de força rápida. Esse idoso para evitar queda ou para ir na feira, para fazer as atividades funcionais, ou o idoso esportista que corre, que pedala, que nada, né? Ele precisa ter uma taxa de desenvolvimento de força alta, ele precisa aplicar força rápido e principalmente ele precisa ter um controle excêntrico muito bom. Então ele precisa ter potência excêntrica e velocidade na aplicação de força excêntrica e concêntrica. Então a gente tem que trabalhar o quê? Essa intenção de velocidade com esse idoso para ele aumentar a taxa de desenvolvimento de força. Se eu trabalhar lento, ele não vai ter, se ele perder o equilíbrio ou precisar restabelecer a postura de alguma maneira rápida, ou quiser sair, fazer uma atividade rápida, ele não vai ter essa capacidade de aplicação de força e é nesse momento que ele vai cair. Aumenta o risco dele cair. Então a gente fica olhando muito também para a força máxima, às vezes, mas às vezes eu preciso primeiro melhorar a aplicação de força rápida, né? Posso me estender um pouco aqui Claro, à vontade. e trazer um conceito que é uma outra coisa importante, que é o seguinte. Todo mundo fica olhando para a hipertrofia. Todo dia a gente recebe lá o idoso, que ele foi lá no médico, ele fez os exames dele, e aí ele está com osteopenia, ele está com osteoporose, ele está com pouca massa muscular, está quase sarcopênico. Sarcopenia é a diminuição da massa muscular e da força muscular. Força e massa muscular. E a recomendação que vem, todo mundo fica olhando, é o quê? Aumenta a massa muscular, aumenta a massa muscular. Só que a redução da massa muscular, ela é uma consequência de um processo que vem acontecendo com o tempo. Então, o que ele perde primeiro? A capacidade de aplicação de força rápida. Depois, o que ele perde? A força máxima. Então, ele vai ficando mais lento no movimento, depois ele vai ficando mais fraco.
E aí ele vai se expondo cada vez menos a movimentos no dia a dia, porque o subir a escada mais rápido cansa. Então ele sobe mais lento. Daqui a pouco o subir a escada cansa, então ele não sobe mais. E aí ele vai se expondo a atividades, ele não vai mais no parque, ele não vai mais na padaria. E aí ele vai perdendo a massa muscular, porque ele não usa. Só que quando eu vou ganhar, o que eu quero? Ganhar a massa muscular. E ganhar a massa muscular é volume e repetição com intensidade. Então é difícil ganhar a massa muscular. É um treino que precisa de mais estresse. Mas ganhar a força rápida é um treino simples. Com 2, 3 repetições em intenção de velocidade, eu ganho força rápida. Então, por que não fazer esse processo também? Primeiro eu vou pegar essa força que ele tem, vou trabalhar em intenção de velocidade, vou ensinar a parte neuromuscular, ele vai aplicar força rápida. Depois eu olho para ganhar um pouco mais de força máxima. E depois que ele já está mais treinado, mais funcional, eu começo a trabalhar a hipertrofia. Porque se eu ganhar força rápida com ele força máxima, ele vai começar a se expor de novo, porque eu subir a escada não vai ser mais difícil. E ele passa a ser alguém mais ativo. Né? E isso a gente tem relatos o tempo inteiro, né? Sim, exatamente. A gente pode pensar como uma consequência também, né? Então, não necessariamente a gente pensar em trabalhar a hipertrofia, mas a gente pensa que a hipertrofia vai ser uma consequência de trabalhar potência ou força máxima. Com o passar das semanas, dos meses, a gente continua fazendo os dois estímulos, intenção de velocidade, variando o peso levantado, progredindo o volume. E progredindo o volume, consequentemente, vai aumentar a massa muscular também, além de a gente melhorar essa aplicação de força rápida e o peso máximo levantado, a força máxima, né? Acaba sendo uma consequência. Sim, e aí eu queria trazer alguns pontos também, que o pessoal que está assistindo já deve estar começando a pensar, querer perguntar algumas coisas, né? Pode inclusive mandar para a gente ali, pergunta por aqui, pergunta pelo Instagram, por onde vocês quiserem, pode entrar em contato com a gente. Mas tem alguns pontos ali que vale a pena a gente destacar, tá? São dois deles, um é complexidade de movimento e o outro é o risco de colocar a carga ou intenção de velocidade ou a potência no idoso. Porque você fala assim, o idoso ele é cardiopata, o idoso ele é hipertenso, o idoso tem uma série de problemas associados, o idoso está com osteoporose. Então vamos pegar da osteoporose. Osteoporose, para reverter a osteoporose, se é que reverte, não reverte, mas pelo menos a gente para um pouco, né? Ainda é um pouco questionável a reversão, mas a estagnação, ok. Eu preciso gerar estresse ósseo. Esse estresse ósseo eu gero com impacto. Eu preciso ter impacto ou eu preciso ter esse estresse de torção ali nesse osso. Como que eu faço isso sem ter impacto? Contração muscular. A contração muscular rápida. Tensão muscular rápido. O músculo contraindo rápido, ele vai ter essa deformação no osso rapidamente. E aí eu vou fazer o quê? Vou estimular essa maior aumento de calcificação ali do osso, porque eu estou aumentando o estresse. Então, primeiro, quem tem osteoporose pode fazer isso? Pode. Segundo, quem é hipertenso ou cardiopata? Então, vamos lá. O que acontece com a pressão arterial no exercício de força? Conforme eu vou fazendo a repetição, ela vai subindo. Concentro, crescente, concentro, crescente, concentro, crescente, tanto a pressão arterial sistólica como a diastólica. Ela vai subindo, até eu parar o exercício. O problema é o quê? Quanto maior o número de repetições eu faço, maior a magnitude de aumento dessa pressão arterial. Quanto maior a carga que eu coloco, maior a magnitude de aumento da pressão arterial. Então, tem alguns estudos mostrando que se eu chegar próximo à falha muscular, tanto trabalhando com intensidade alta ou intensidade baixa, fazendo 15 repetições, mas se 15 repetições eu começar a perder a velocidade no movimento, porque eu comecei a cansar, a minha pressão arterial vai ter um pico tão alto. Então não é carga baixa que protege o seu coração. O que protege o seu coração é ficar longe da falha. Se eu ficar longe da falha com carga baixa, meu ganho de força é débil, eu não aumento força. Só que se eu ficar longe da falha com carga alta, eu ganho força pra caramba. Indo até a mesma coisa que se eu for até a falha. Né? Então eu faço o quê? A gente coloca um peso maior e faz poucas repetições mais pesado, porque a pressão arterial começa a subir, ele não começa a ter falha concêntrica e o risco cardíaco desse cara é melhor, ele está mais protegido. Porque ele está mais protegido, né? Ele não tem esse pico
de pressão arterial que acontece em indução pela fadiga. Então, o duplo produto, que seria a pressão arterial sistólica, vezes a frequência cardíaca, que é uma variável que indica trabalho do miocárdio ali, ela está associada ao consumo de oxigênio do miocárdio, ele é menor, fazendo exercício de força. Então, e aí eu estou inventando isso também, eu dormi, acordei e pensei nisso. Não, cara, tem recomendação, tem artigo publicado isso, né? Tem um artigo que você fez com um aluno de iniciação científica seu, né? Controlando a velocidade do movimento. E a gente fez, mas a gente fez com normotenso, não era idoso hipertenso, mas tem com idoso hipertenso, mostrando justamente isso, intenção de velocidade, poucas repetições em carga maior e carga menor fazendo o exercício tradicional. Ao final de 16 semanas, o ganho de força desse grupo é muito pequeno, o ganho de força desse grupo é relevante, né? Então, só que o estresse cardíaco gerado durante as sessões nesse grupo foi muito maior do que nesse. Então, eu gero maior estresse cardíaco com menos ganho de força. Né? E seria simples treinar idoso, ele não precisa ficar na academia um tempão, tudo. Agora, conta para mim sobre máquina e peso livre, que eu já falei demais aí, sobre a complexidade de movimento, máquina, peso livre, o que você acha? Acho que interessante no começo do movimento, principalmente os idosos, que têm pouca experiência motora, principalmente pouca experiência com treino de força, as máquinas são muito interessantes, porque a parte relacionada à aprendizagem do movimento pode influenciar no seu treinamento. Então, fazer exercícios livres, o idoso ele não sabe manter a postura, não consegue aplicar força rápida, e quando a gente vai para a máquina, é só fazer o movimento, porque já é guiado. Então, no início do movimento, as máquinas são muito interessantes. Mas, como a gente está pensando em aprendizagem motora, aumento de força, aumento do repertório motor, é interessante a gente progredir para os pesos livres. Para aquele idoso ele se tornar mais funcional. E, no geral, o que a literatura mostra, assim, a literatura costuma mostrar que se você treinar força, tanto em peso livre quanto em máquina, o ganho de força é similar. Mas a gente tem que entender esses outros contextos, né? Repertório motor e tudo mais. Complementa, Everton. Isso é legal, porque assim... O que mais? Aí o pessoal, tem gente que fala assim que eu não gosto de máquina, né? Eu sou julgado por não gostar de máquina. Não, mas é isso que o Brendo falou, né? Quando a gente trabalha lá. Pô, o idoso tá vindo bem debilitado, ele tá vindo inseguro, ele tem uma cinesiofobia. Eu coloco ele na máquina, ele vai ficar mais seguro, tudo. Aos poucos, quando ele vai ganhando força, ele vai confiando na gente, ele chega caminhando melhor até na própria, porque ele ganhou força muscular, a marcha dele melhora, a gente começa a tirar e colocar em peso livre. Por que que eu quero o peso livre? Porque eu tenho maior complexidade de movimento, eu preciso contrair uma série de grupos musculares para manter, por exemplo, a posição daquele movimento. Né, eu colocar um idoso para fazer um desenvolvimento sentado numa máquina, por exemplo, e colocar ele para fazer com halteres em pé, eu vou diminuir o peso fazer com halteres em pé. Só que ele vai ter que estar contraindo desde o arco plantar até o trapézio escaleno. Exigência de estabilidade. Para conseguir manter a estabilidade dele do movimento. Qual o exercício que mais trabalha abdômen? Qual o exercício que mais trabalha core? Dúvida para você que está em casa. Rodinha, bozu, bola, mesa não sei das quantas, não, é o agachamento com barra nas costas, cara. É o exercício que mais trabalha core, abdômen. Por que a ativação é tão grande assim? Porque eu tenho que sustentar uma carga bem grande para manter a posição. Né? Só que, tudo bem, aí você fala, então vou botar o idoso para agachar? Até pode, se ele tiver funcional e você tiver confiança, não é que pode, deve. O nosso que a gente faz lá é isso, é tirar o cara da máquina, colocar no peso livre e a gente vai chegar ao ápice quando ele estiver agachando. Tem um caso de um paciente que chegou lá com a gente que é bem legal, né? Porque ele chegou lá com a gente, ele tropeçou num olho de gato na rua, caiu, quebrou a clavícula. E aí ele começou a treinar com a gente ali, ele fez a fisioterapia, a vantagem é que a gente está num centro integrado, então ele fez a fisioterapia, da fisioterapia ele começou 2 de fisioterapia, uma de treinamento, depois 2 de treinamento, uma de fisioterapia, depois só treinamento, e a gente foi desenvolvendo com ele, deu uns 3 meses mais ou menos, ele estava agachando com barra hexagonal, com 20 quilos de cada lado, a nossa barra hexagonal pesa 20 quilos. Pesa 30. Então eu peguei e subi na balança só para testar, falei, não, isso aqui não é só 20 quilos. 76 anos, então ele estava agachando aí com 20, 40, 50, 60, 70 quilos, com 76 anos, tá? E mais ou menos ele estava agachando com a barra hexagonal com o peso corporal. Uma evolução funcional absurda nele. Absurdo. Nesse momento ele estava melhor do que
Antes da lesão, do né? que antes da queda. lesão. Então ele Bem falava pra melhor, gente, ele aliás. falou, cara, voltei a viver, eu tô subindo escada, tô fazendo minhas coisas normais. Ele ficou tão bom que ele era apaixonado por moto, ele voltou a comprar uma moto, uma 7 Galo. Aí não deu certo porque ele caiu de moto e quebrou o braço novamente, né? Mas É, ó, a mas gente isso deixou aí. o cara tão funcional que ele até fez besteira na vida e caiu de moto. Infelizmente. Mas olha, e aí volta o trabalho todo de novo, né? Mas tá indo. E olha que legal, por quê? Porque é essa a ideia. E aí ele tem que passar 1 hora na academia? Não, o treino é rápido também, 10, 20 minutos você consegue resolver o problema, dá força muscular, e aí você tem mais 40 minutos para trabalhar um pouco de cardio com ele, com mobilidade, complexidade, padrão motor, dupla tarefa. Né? Então, pô, dá para trabalhar muita coisa em 1 hora se você souber trabalhar a força legal. Não dá mais para ficar treinando idoso em máquina alternado por segmento, fazendo 3 de 15, velho. Não Um dá movimento mais. lento por medo. Por medo. O cara que faz cadeira extensora, sobe escada? Eu acho que não é o exercício que mais transfere. Temos que pensar em transferência, né? O que é subir escada? Cara, é estabilidade, em algum momento tem força unilateral, e extensão de joelho e quadril. E controle de core, equilíbrio. Me fala como que eu transfiro as forças de qualquer equipamento que você tem na sua sala de musculação que você gastou não sei quantos milhões para montar uma sala cheia de equipamento para fazer o idoso descer uma escada. Cara, a gente pode fazer isso sem equipamento nenhum, né? É Força muito excêntrica, mais funcional, né? pede para ele sentar numa cadeira controlando o movimento, vai ganhando força, tenta fazer isso de forma unilateral, tá ganhando força, se dá altera um querobel, começa com uma altura do banco alto e vai diminuindo com o tempo. Várias opções sem nada muito complexo, né? Sem nada muito complexo. E aí você bota o que? O cara, cadeira extensora, cadeira flexora, adutora e abdutora. Que não vai resolver muita coisa. Ah, mas ele tem problema na coluna. Eu tenho que fortalecer, ele tem que proteger o core, ele não pode fazer. Como que a gente trabalha abdominal com esse cara que ele tem problema na coluna? Cara, a gente coloca antirrotacionais, segura um elástico e vence a resistência do elástico, ele não deixa o elástico ganhar, trabalha antirrotacional com esse idoso. Em pé, ele não vai precisar sentar nada, ele não tem movimento. Tem o que a gente trabalha bastante? O dead bug, o perdigueiro, o antirrotacional de abdômen com base paralela ou com base uma frente e outra atrás. A gente tem muita opção para trabalhar de uma maneira muito segura e fortalecer esse abdômen do idoso de uma maneira muito mais funcional, onde ele está em pé, ele tem que contraindo de novo arco plantar, panturrilha, posterior de coxa, glúteo médio, só para manter o movimento em pé. Né? Então ele é muito mais funcional isso daí. Acho que eu falei o que eu tinha que falar. Você quer falar mais alguma coisa? Ou Não, não? acho que é isso mesmo. Então, acho que o recado que eu dou é entenda de fato os benefícios que podem ser obtidos pelo que não se faz na prática, ou seja, intenção de movimento, ajuste de peso, exercícios livres, enfim. Acho que é isso também. É isso. Não tenha medo de trabalhar e trabalhe Exato. baseado em evidência. Tudo isso que a gente falou, a gente não inventa. A gente vai lá, estuda, pega da literatura, absorve esse conteúdo e coloca de uma maneira aplicada. Então tá tudo lá nos melhores artigos que tem. Então, bora estudar É e bora isso. trabalhar.